Flávia Pacheco, da chapa Renovação na OAB, colocando seu nome à disposição para a disputa da presidência da subseção de Feira de Santana para os próximos 3 anos, tendo como candidato a vice Fernando Mendes. Bom dia, doutora Flávia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Paulinha. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos trabalhar todo dia de manhã ouvindo vocês pelo rádio. A voz do rádio está aqui. É muito bom. Muito obrigada pelo convite. Obrigado também pelas suas palavras. Mas me conte qual é a sua motivação para essa candidatura. Dilson, como nós colocamos aí no nosso material de divulgação, a nossa motivação é gerar uma oxigenação na OAB, trazendo pessoas novas, energia nova, sangue novo, pessoas dispostas, com vontade de trabalhar, pessoas que advogam no dia a dia. Tanto eu quanto meus 4 amigos que compõem a chapa somos advogados do dia a dia. Todos os colegas nos veem diariamente nos fóruns, fórum estadual, trabalhista, federal, presídio, delegacia e INSS, porque nós somos advogados do dia a dia. Então nós conhecemos as situações que estão criando entraves, gargalos, dificuldades para o exercício profissional e trazemos soluções, apontamos soluções para resolver tudo isso. É importante lembrar, Dilson, que o destinatário final do serviço do advogado é o cidadão, é a sociedade. Quando eu não dou resultado de um processo a um cliente meu, é um cidadão que não está tendo o resultado. E nós estamos vivendo isso no judiciário há alguns anos. E aí você pode me perguntar, mas doutora, isso é a eleição da OAB, o problema não está no judiciário? A OAB, ela tem papel constitucional como um órgão que tem direito de voz, participação e opinião em qualquer situação da sociedade brasileira. Se você parar para rememorar, a OAB esteve presente nos momentos mais importantes do Brasil. 64, impeachment, todos os momentos políticos importantes. Hoje nós temos uma OAB que se apequenou na mão de pequenos grupos. Isso que eu falei aqui, nós nos referimos à OAB a nível de Conselho Federal. A OAB, ela é dividida em 3 hierarquias. Nós temos o Conselho Federal, que é em Brasília, e para o Conselho Federal não existe votação da classe, o que é um absurdo. Quem vota para o Conselho Federal são os presidentes de cada estado. Nós temos a OAB a nível estadual, cada estado tem a sua seccional, e nós temos a OAB em nível municipal, que é essa em Feira de Santana, para a qual a nossa chapa está concorrendo. Então, assim como os entes federativos, a OAB também é hierarquizada em três hierarquias: federal, estadual e municipal. E todas elas trabalham interligadas. Então, neste momento, nós estamos em eleição na municipal e na estadual. E a nossa chapa na estadual, ela vem com a mesma bandeira. Lá é o Muda OAB, porque a OAB está há 13 anos na mão do mesmo grupo. Nós sabemos que toda instituição, ela precisa oxigenar, ela precisa de pessoas novas. Quando a instituição fica ali na mão da mesma pessoa, aquela pessoa que já não está fazendo um trabalho efetivo porque ela tem diversos outros compromissos, é importante recordar também que os cargos eletivos da OAB, eles são não remunerados. Então, a pessoa que não tem o devido interesse de fazer acontecer, óbvio que ela vai lutar para fazer acontecer na sua vida, porque todo mundo tem conta para pagar, mas a instituição vai sendo relegada. E quando a instituição vai sendo deixada de lado, quem sofre é toda a advocacia. E vou voltar para falar da região de Feira de Santana. Hoje, em Feira de Santana, nós temos 4.000 advogados. Muitos dos colegas não vão participar do pleito, porque estão inadimplentes. Só vota na eleição da OAB quem está adimplente. É uma outra forma que a instituição tem de barrar a democracia e a votação dos colegas, porque estar inadimplente não faz deixar de ser advogado, de ter o exercício profissional e de sofrer na pele tudo o que acontece no nosso exercício diário. Então, dentro dessa questão, Dilson, quem vai se tornar eleitor, na verdade, passa a ser uma parte equivalente mais ou menos à metade disso, a metade desse número de colegas. E porque os advogados estão inadimplentes, eles não podem pagar? Não. A grande maioria não paga como forma de protesto,
como forma de mostrar à instituição que não paga porque não está satisfeito com os serviços que são prestados, ou melhor, não prestados pela instituição. Então, a forma de protesto daquele colega é não pagar a anuidade. Outros realmente por questões financeiras, porque hoje, infelizmente, Dilson, a advocacia, que é uma profissão tão linda, tão honrada, nós damos voz ao cidadão, nós representamos o cidadão em suas diversas questões, direito das famílias, direito empresarial, direito do consumidor, o direito trabalhista, o acesso à saúde. Você estava falando de segurança pública e a saúde, que o Estado não provê saúde a contento. E as pessoas precisam ajuizar processos contra seus planos de saúde, mas aqui estou falando de Estado, contra o SUS, para ter medicação de alto custo, para ter direito à cirurgia, porque está na fila, como se chama lá, a fila da morte. Essas pessoas não estão tendo retorno. Eu estou em mãos com um ofício do juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública que ele me passou, que no mês de abril de 2024 ele pediu socorro à OAB, porque ele está hoje com 18 mil processos e é humanamente impossível um único juiz julgar 18 mil processos, sendo que no cartório dele só existem 5 servidores, 2 analistas e 3 técnicos. Então não existe o andamento da forma como deveria. O que é que se julga na 2ª Vara de Fazenda Pública? O que eu acabei de falar, o direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana, que também está na Constituição. A maioria dos processos que estão na fila na 2ª Vara de Fazenda Pública são processos contra o Estado, contra o município, para a utilização do SUS ou contra o Planserve. São processos em que as pessoas estão buscando garantia de acesso à saúde, medicação de alto custo, pessoas em tratamento de câncer e de diversas outras doenças, e que o juiz quer dar o trabalho dele, mas ele está pedindo socorro. Ele já pediu ao Tribunal de Justiça, que é onde ele tem que ir em primeiro lugar, porque é o órgão que cuida disso tudo, e depois ele foi ao OAB no mês de abril pedir ajuda. Nós estamos em outubro, começa novembro amanhã, e o que a instituição fez? Nada. Quando um juiz chega ao ponto de pedir ajuda à OAB, é porque a situação realmente está grave. E de que maneira a OAB pode ajudar? Indo até o tribunal, levando a realidade do que está acontecendo dentro do fórum, mostrando que a advocacia também está sofrendo, o cidadão está sofrendo porque os processos estão parados. Quando um processo fica parado, eu repito, o advogado sofre porque não dá o retorno ao seu cliente, não recebe seus honorários, e o cidadão sofre lá na ponta porque não tem o pleito dele julgado. E a gente lida com diversos assuntos, Dilson. Quando a pessoa vai bater as portas do judiciário, ela não está indo lá porque ganhou na loteria e precisa retirar o prêmio, não. Ela está indo lá porque algo de muito ruim aconteceu na vida dela e ela precisa do apoio de um advogado para chegar até lá e precisa de um juiz que julgue o processo dela. É divórcio, é pensão alimentícia, é situação de pai ou mãe que foge com criança e o outro cônjuge não vê o filho há anos, é um direito trabalhista que foi sonegado por uma empresa, ou é uma empresa, ao contrário, que está tendo algum tipo de problema com algum funcionário que está sendo desidioso no trabalho, é o acesso à saúde que está sendo negado, é um consumidor que foi alijado no seu direito por uma empresa que é ele sendo vulnerável diante de uma empresa que tem uma capacidade econômica e técnica maior. A justiça existe para colocar ordem, moral e lei, regular o Estado democrático de direito que nós vivemos. Quando o cidadão bate a porta da justiça é porque ele está pedindo socorro. Quando o advogado vai à justiça, ele está representando aquele cidadão. Nós não atuamos em nome próprio. Advogado vem do latim, quer dizer o chamado. Nós somos chamados pelo cidadão para defendê-lo. E o nosso mistério está parado. Os processos, a grande maioria, estão parados. O Código de Processo Civil de 2015, que é novo e é um código de processo maravilhoso, porque ele é cooperativo, ele dá maior importância a todas as figuras do processo, advogados, juízes, promotores, defensores, que inclusive não existe hierarquia entre nós, todos nós somos agentes no cenário jurídico e não existe hierarquia. O Código de Processo Civil, ele prevê a possibilidade que os processos devem ser julgados em ordem cronológica. Por que isso? Porque o judiciário vem historicamente com um número exacerbado de processos que precisam de julgamento. Aí veio o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que funciona em Brasília, que é o fiscal de todo o judiciário do Brasil, e instituiu metas de julgamento. Meta 1, meta 2, colocando o ano daquele processo, que aquele processo não pode mais estar em tramitação, porque é processo muito antigo.
os fóruns não estão conseguindo cumprir essas metas. Existem processos que, de 98, quando eu ainda era estudante de Direito, e olha que eu tenho 22 anos de exercício profissional, Eu recebi um que estão... 32 anos depois. Então você é prova viva. Que estão para ser julgados. Então a gente vê qual é a realidade do judiciário. O meu cliente morreu. Eu, para pagar o meu cliente, o dinheiro que eu recebi dele, eu tive que mandar uma carta, 2 clientes, eu mandei uma carta registrada para os 2, que era uma plurima, e uma carta voltou que o cliente não encontrou o endereço, eu mandei repetir, o correio devolveu, que realmente não encontrou, eu mandei para o outro não encontrou o endereço, eu chamei no rádio aqui, levei uma semana, vocês se lembram? Felizmente, uma semana depois apareceu um herdeiro do meu cliente, que tinha 30% do valor do precatório, que eu paguei o advogado dele, ele já tinha um advogado. O outro chegou já velhinho, que acho que ele nem esperava mais receber, porque eu paguei a ele e a esposa dele no meu escritório 32 anos depois do início da ação até a realização final. E eu ainda tenho alguns precatórios de mais disso, né? Então, realmente, é o que você fala, é a realidade. O Poder Judiciário, com a falta de instrumentos para viabilizar isso, torna a fazer injustiça social ao invés de injustiça social. Não por culpa dos agentes, mas por culpa do Estado como um todo, que desatrela o Poder Judiciário da sua realidade. Obrigado pela sua... Já dizia Rui Barbosa, a justiça tardia é uma injustiça. Mas eu fico feliz de saber que você está com essa garra toda para dar essa energização à nossa OAB aqui em Feira de Santana. Como está aí o eleitorado do interior? Como eu te disse, Dilson, eu tenho 22 anos de advocacia. Eu vivo exclusivamente da advocacia. É aquilo que me dá satisfação e prazer, o meu exercício profissional, quando eu dou a entrega, a resposta ao meu cliente, e é o que sustenta a mim e a minha família. E assim como eu, existem diversos colegas advogados que vivem exclusivamente da advocacia. Eu recebo diariamente em meu escritório colegas relatando situações que estão fechando o escritório, que estão passando por necessidade. Eu sou advogada de vários advogados, pro bono. Porque vejo a situação que os colegas estão passando. Há 15 dias atrás, eu estive com um casal de advogados em uma imobiliária para devolvermos o imóvel que eles tinham comprado como o sonho da vida deles da casa própria, porque não podiam mais pagar a prestação. E aí a gente para pensar, olha a importância da advocacia na vida da sociedade. Quem sempre foi a advocacia no Brasil, na defesa de tudo, na defesa de todos, e quem está a advocacia hoje? Aí nós temos, como falei, profissionais que estão no mercado, mas estão empobrecidos. Em que sentido? Todos nós temos muitos processos dentro do fórum cheio de dinheiros para receber, todos nós. E estamos cá do lado de fora escolhendo qual boleto que nós vamos pagar. Porque o nosso dinheiro está lá dentro. Você acabou de relatar um precatório de 32 anos, você tinha seus honorários nesse precatório. Imagine se você dependesse dele para o seu sustento naquele período, não daria. E essa tem sido a realidade da maioria de todos nós. Existe um princípio no Código que é a razoável duração do processo. O que seria isso? Um processo, dependendo da matéria que ele deveria durar de tramitação 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo de toda a instrução probatória, de toda a apresentação necessária para cumprir os requisitos do Código de Processo Civil, mas hoje nós temos processos dos mais simples, que duram de 3 a 5 anos. Dos mais complexos, que chega no que você falou, 30 anos. E imagine o advogado que tem que ir ao fórum diariamente, gastando combustível, sola de sapato, porque a gente tem que falar do sapato também, que a gente gasta. E tudo, toda a estrutura de um escritório. Quem tem prédio próprio, excelente, e quem tem prédio alugado. E quem tem que pagar lá a secretária, a internet, temos que ter sistemas processuais, várias internets, porque se uma cair, a gente não pode deixar de colocar as petições no processo através de outra. Toda a estrutura que o advogado precisa ter para trabalhar. E falo principalmente, eu estou fazendo uma campanha direcionada ao cidadão, porque eu peço ao cidadão, seu processo está parado, me faça um favor, vá lá no escritório do seu advogado e peça para ele votar em mim. Porque a gente traz a ideia da renovação e propostas para melhoria. É um assunto que a gente
levaria 2 programas para Sim. falar. Felizmente o nosso tempo é limitado, mas eu agradeço a sua presença e espero que as suas ideias sejam bem recebidas pela classe. Eu já estou Torno. Amélia Rodrigues, Coração de Maria, Santo Estevão, Ipecaetá, Antônio Cardoso, várias, são 18 no total. E tem municípios por lá, por aí que não tem juiz, Dilson, não tem juiz há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Como é que a advocacia local sobrevive? E como é que o cidadão daquele município tem o retorno do judiciário nas suas demandas? É grave. Então fica aqui a nossa solidariedade aos meus colegas, né? Eu não sei hoje meus ex-colegas, porque hoje eu não advogo mais. Você perguntou na Bahia nós temos 85 mil advogados. 85 mil. A minha OAB a minha é 6615, então depois de mim... Nossa, é lá do comecinho, que coisa linda. Depois de mim chegaram mais de 70 mil, né? 80, tá em 85? 80, né? 79. 15. Então depois de mim, rapaz... No Brasil hoje nós temos 1,5 milhão de advogados. É um dos países que mais tem advogados no mundo. Agora o que é que isso reflete? Isso reflete o estado de coisas que você estava falando no início do programa. Se nós tivéssemos tudo funcionando de forma redonda, da forma como deveria ser, se toda a lei fosse cumprida, se tudo funcionasse a contento, a gente não teria essa eclosão de tantos profissionais nessa área. E não estou falando que não deve ter, não, acho que deve ter, tem lugar ao sol para todo mundo. Mas existem outras profissões também, e existem outras situações também, e o que a advocacia está vivendo hoje está fazendo com que os advogados deixem a advocacia e vai procurar uma segunda profissão. Tá cheio de advogado, Dilson, dentro das faculdades, fazendo outros cursos. Posso falar dos que eu conheço, muitos fazendo psicologia, muitos fazendo nutrição, outros fazendo engenharia, porque na advocacia não encontrou aquilo que esperava encontrar. E tem família para sustentar. Então está procurando migrar para uma outra atividade para poder dar conta dos resultados, além daquela situação. Você tem o escritório, você está lá funcionando, seu cliente está batendo na porta. É constrangedor você não dar o resultado ao cliente. Tem cliente que pensa assim, meu advogado não está fazendo nada, chega no escritório pedindo subestabelecimento, quer mudar de advogado. Nós estamos trabalhando, infelizmente encontramos um gargalo no judiciário. E quando você fica negando isso para o cliente, o juiz não deu, o servidor não atendeu. E aqui a gente não pode culpar disso, juiz nem servidor. Todos nós somos reféns de um mesmo sistema. Eu acabei de relatar a situação do doutor Nunisvaldo, da 2ª Vara de Fazenda Pública. Ele está pedindo socorro. São 18 mil processos para um único juiz, para 5 servidores. Você falou de precatório. Ontem eu estava lá cobrando precatório de cliente e RPV, e a analista, a diretora estava me falando que só tem 2 pessoas no cartório que fazem precatório e RPV. E que a lista de recebimento, a lista para preparação do documento que vai ser encaminhado ao tribunal está gigante. E que ela fica consternada porque muitas vezes chegam pessoas lá, como você falou, vai acabar ficando para os herdeiros, porque não vai dar tempo. O tanto que esperou até se formar o instrumento de precatório, até agora ser expedido, não vai dar tempo da pessoa receber em vida. Então, nós estamos nessa luta por isso. Nós precisamos que a advocacia volte a ter a valorização e a dignidade da profissão e seja reconhecida no mercado com a importância do profissional advogado, porque nós somos a voz do cidadão. Você, Dilson, é 2 vezes, porque você é a voz da rádio e você é a voz do cidadão como advogado. Muito obrigado, viu? Sucesso e depois... Espero que a senhora logre êxito e depois volte aqui para a gente falar bem mais, porque realmente esse assunto
mereceria um programa inteiro. Mas infelizmente nosso tempo tá curto, e eu lhe agradeço e sucesso para sua trajetória aí. Muito obrigada a todos, e deixa um recado para os ouvintes. Você, advogado, está satisfeito com o seu exercício profissional? Se não tiver, vote 5252. Você, cidadão que está ouvindo essa entrevista, procure seu advogado, relate o que você ouviu, peça ajuda. Precisamos do voto para poder estar lá e fazer a diferença. 5252. Muito obrigada. Doutora Fábia Pacheco.